الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه. أبرأ اللهم من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. الحديث لعبد الله بن Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Queridos e respeitados irmãos, digníssimos pais, hoje é a última semana do ano 1442. Na verdade, quando a gente fala fim de ano, todo mundo pensa no ano do calendário que a gente vive: janeiro, fevereiro, março, 25 de dezembro ou 31 de dezembro, que é o costume nosso da gente saber os cálculos do dia que a gente vive. Não tem problema da gente viver e usar o nosso cálculos dos dias nesse calendário que a gente está vivendo com ele, ou no Brasil, ou no mundo até. Porém, o problema sim, quando a gente não sabe o nosso calendário islâmico. O calendário islâmico que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran. Quando Allah subhanahu wa ta'ala cita algum assunto no Coran para a grande importância, para mostrar a grande importância desse assunto. E Allah subhanahu wa ta'ala explicou detalhadamente sobre esses meses lunares, dizendo que inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Da mesma forma que a gente tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, temos 12 meses lunares, que é Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada Ula ou Jumada Thania, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da e Dhul Hijjah. Esses 12 meses, a diferença, lógico que o mês solar no calendário nosso que a gente vive todos os dias é 30 e 31. O mês lunar, a gente sabe todos os anos, somente a gente sabe do mês 9, que é o mês do Ramadan. Amanhã é o Ramadan ou não? E no final do mês, amanhã é o Eid ou não? Por quê? Porque é pelo decorrer da lua, se o mês vai ser 29 dias ou 30 dias. Rasul sallallahu alaihi wasallam deixou bem explicado, dizendo que o mês o Rasul sallallahu alaihi wasallam fez 3 vezes a mão assim, na terceira vez ele fechou um dedo, dizendo que é 29 dias. E se a gente não ver a lua por algum motivo de nuvem, ou não aparecer a lua, continua 30 dias o mês. Então, é entre 29 e 30 dias. Esses meses que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran é tão importante que todo o nosso din,
toda a sua vida religiosa é conectado a eles. Não tem nenhum dia importante para a gente no mês, no calendário de janeiro e fevereiro, calendário que a gente vive. Não tem nenhum dia importante para a gente. Porém, tem muitos dias e muita época e muito tempo e muita era dos muçulmanos que a gente sabe a data através desse calendário islâmico, de entender quando que é o maior mês que a gente, único mês que a gente acaba sabendo mesmo, que é o 9º mês do Ramadã. Se a gente não saber de verdade, uma vez eu estava numa mesquita, um senhor chegou para mim, o dia do Eid al-Adha tinha passado 4 ou 5 dias, falou: Sheikh, quando que é o dia do Eid? Tinha passado, mas não sabe, não sabemos, não perguntamos, não aprendemos sobre a coisa principal, porque para a gente adorar Allah subhanahu wa ta'ala precisamos de tempo. E o tempo, qual que é o tempo importante? É no nosso calendário islâmico, porque tem datas importantes para você adorar Allah. Alguém pode fazer o Hajj numa data diferente desse mês do Hijjah? Alguém pode fazer o Ramadã num mês fora do Ramadã? Alguém sabe dos 10 dias do Hijjah, os 10 dias mais importantes que o Sheikh, na primeira semana do mês, falou sobre a importância desses 10 dias? Alguém se tocou se dizendo que, Ya Allah, entramos nos 10 dias melhores do ano. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة أو من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. Não tem uma ação tão amada para Allah como nesses 10 dias. O que mudou isso no meu coração? Quando o Sheikh falou para a gente 4 semanas atrás, o que isso daí mudou na minha vida? O que isso daí pensei? Ya Allah, os 10 dias mais importantes do ano. Será que eu falei, eu vou jejuar? Eu vou fazer sadaqah? Eu vou fazer qiyamul layl, vou rezar 2 rak'ah à noite? Eu vou fazer alguma adoração que eu não fazia antes? Eu vou aumentar o meu qira'at al-Qur'an? Eu vou fazer dua, vou sentar na mesquita fazer dua? Eu vou fazer recordação para Allah? Eu vou aumentar minha caridade na rua? Eu vou ver um pobre, eu não vou atrasar de ajudar. A mesquita está precisando, eu estou aqui. Fora do Ashra do Hijjah, eu não tinha costume de rezar no Jama'. Depois do dia do Ashra do Hijjah, esses 10 dias eu vou rezar aqui. E depois desses 10 dias é como um incentivo para mim. Eu nunca mais vou deixar de rezar, pelo menos. Isso daí é errado a gente falar. Mas pelo menos uma vez no Jama', uma vez Isha, Fajr, ninguém está trabalhando nesse horário. E se está trabalhando, dá um jeito de fazer um programa para você de vir no Salat al-Isha, pelo menos, de vir no Fajr, pelo menos. Não cortar a relação com a casa de Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Se apegam na corda de Allah. O que é a corda de Allah? Se não for é a casa de Allah aqui hoje, no Brasil ou no mundo, onde que você vê o Din? Infelizmente, o Din hoje está nessas 4 paredes. Os Sahaba radiallahu ta'ala anhum, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles tinham o Islã na vida deles, carregado o Islã 24 horas na vida deles. Então as pessoas, quando viam eles, já das ações deles, da conduta, do comportamento deles, viravam muçulmanos de ver o nur, a luz divina que tinha na vida deles. Nós hoje, o que nós somos de exemplo para as pessoas? O que a gente está praticando do Islã, a não ser nessa corda aqui, esse gema? Se a gente cortar essa corda, cortamos o Islã. Se a gente se desvincular da casa de Allah, o que vai acontecer com a gente? Se eu não trazer meu filho para a casa de Allah, o que vai acontecer comigo? Se eu não acostumar o meu filho, minha filha, de vir estudar o Corão aqui na casa de Allah, o que será dos meus filhos? A gente tem que pensar essas datas importantes que Allah citou, minha arba'atun hurum, desses 12 meses, tem 4 meses mais destacados. Passamos mês 11, que é Dhul Qa'dah, mês 12 hoje, agora que a gente está vivendo, terminando, mês 12 também dos Muharram, os meses mais, em português, Muharram, mais destacado,
mais você deve mais se aproximar para Allah. E Allah diz: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Você mais deve se afastar do pecado nesses dias. E mês 1, que é o mês que vem, então 3 seguidos, Dhul-Qa'dah, 11, Dhul-Hijjah, 12, que a gente está vivendo, e mês que vem, Muharram, também é mês Muharram, mês sagrado para Allah subhanahu wa ta'ala, mais destacado para Allah. A gente se esforçar em todo tipo de hasanat e se afastar o máximo de pecado que a gente conseguir se afastar nesses meses. E o mês 7, que é Rajab, entre Jumada al-Akhira, ou Jumada al-Thaniya e o Sha'ban, esse 7º mês, também o Rajab é dos meses Muharram, que é mês destacado e privilegiado para Allah subhanahu wa ta'ala. Essa corda de Allah subhanahu wa ta'ala, esse elo com Allah subhanahu wa ta'ala, se a gente não se apegar com esse elo, o que acontecerá com a gente? O que irá acontecer com a gente? Uma pessoa está pendurada numa corda. Presta atenção. Uma pessoa, ele está escalando uma montanha. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Se apegam nessa corda de Allah subhanahu wa ta'ala, se apegam no din de Allah subhanahu wa ta'ala, se abraçam esse din. Se você soltar esse din, o que vai acontecer? Se você está fazendo escala, você soltar a corda, o que vai acontecer de você? Você vai cair. O din, se você deixar de abraçar o din, seja você aqui, seja você no Líbano, seja na África, seja na Arábia Saudita, seja onde for, você vai cair. Wallahi, sahaba radiallahu ta'ala anhum, que agora é o assunto nosso da hijra do Rasul sallallahu alaihi wasallam, eles deixaram tudo, a hijra, imigração do Rasul sallallahu alaihi wasallam, de Meca para Medina. Eles, quando deixaram tudo para trás, veio a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waraqa bin Nawfal, o primo da Khadija, esposa do Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando o Rasul sallallahu alaihi wasallam começou a receber a revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ela levou o seu marido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, para seu primo Waraqa bin Nawfal, dizendo: o meu marido está vendo coisas que devem ser divinas, coisas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nesse momento, Waraqa bin Nawfal, ele ainda era monoteísta, cristão, que acreditava em Allah subhanahu wa ta'ala, na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ainda sabia a unicidade de Allah da forma certa. Então ele falou: se eu tivesse junto com você, naquele dia, quando você começar a fazer a sua da'wah, a sua mensagem, divulgar a sua mensagem, eu queria estar com você para te apoiar quando o seu povo querer te mandar embora da sua cidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: awa mukhrijiyahum? Eu sou Muhammad, o amado de todos, eu sou Sadiq al-Amin, o verídico, o confiante de todos, todo mundo me conhece, todo mundo gosta de mim, eles vão me mandar embora da cidade? 40 anos de vida com o meu povo, eu vou chegar a ser expulso daqui? Então, o Rasul sallallahu alaihi wasallam já sabia que um dia ele teria que sair de Meca para Medina para fazer a hijra, e chegou o momento, depois de 13 anos de da'wah em Meca, 3 anos numa da'wah secreta, depois do Islã do Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, que Allah honrou o Islã com dua do Rasul sallallahu alaihi wasallam: oh Allah, aumenta a honra do Islã com a entrada do Umar no Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala aceitou Sayyidina Umar, e a da'wah virou, não é mais secreta, não é mais uma da'wah oculta, mas sim, na frente de todo mundo. 10 anos a da'wah ficou. Quando o Islã afirmou no coração dos sahaba, 13 anos falando da grandeza de Allah, sabendo o valor de Allah no seu coração, quando veio as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, todo o sahaba estava pronto para sacrificar tudo. Nós fizemos imigração também, principalmente os árabes, os africanos, os paquistaneses, indianos, todo mundo imigramos para cá, para o Brasil. Não é haram, é bom até imigrar para procurar o seu sustento, para procurar a sua vida. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nós éramos fracos no nosso país. Qala awalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Saiam, procuram sustento, procuram. Porém, o seu maior desejo, maior intenção, maior título é como levantar o din nesse lugar que você está indo. Como levantar o din na sua vida, levantar o din na vida da sua família, não perder o din. Os sahaba radiallahu ta'ala anhum fizeram imigração. Como é que era a imigração deles e como é que é a nossa imigração?
A imigração dos Sahaba radiallahu ta'ala anhum deixaram tudo de dunya, deixaram tudo que eles tinham na vida para ir atrás do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nós deixamos o din para ir atrás do dunya. Illa ma rahima rabbi. Os muçulmanos, é palavra pesada, a gente não deve falar isso, porém, o muslim, hoje, como é que está a situação do muslim? Viemos do Líbano, ou nossos pais, ou nossos avós vieram do Líbano para cá. Alhamdulillah, o Islã está crescendo. Tem muita melhoria do que um tempo atrás. Porém, wallahi, se a gente deixar essa responsabilidade para o lado, deixar isso para lá, o que irá acontecer com a gente? Os Sahaba radiallahu ta'ala anhum estavam prontos depois de 13 anos escutando da grandeza de Allah, sabendo do valor de Allah, valor do quem está dando a ordem. 13 anos estavam prontos para sacrificar tudo. Eu tenho família em Meca, não tem problema, você tem que deixar ir embora. Eu tenho trabalho em loja, não tem problema. Uma pessoa que mora em Guarulhos, tem família, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem amigos. Tem um lugar que cresceu, tem a loja, tem trabalho. Suhaib Rumi radiallahu ta'ala anhu, Suhaib, um dos companheiros do Rasul sallallahu alaihi wasallam da Roma, ele veio, diz na história, os Quraishitas falaram, você veio pobrezinho, pequenininho, agora você é um grande empresário, ele fazia espadas e arcos e flecha, agora você vai emigrar de Meca para Medina com todo o seu dinheiro, o seu tesouro que você fez? O Suhaib Rumi, ele não pensou duas vezes, dizendo, será que eu dou ou não dou? Será que eu deixo para trás a minha riqueza ou não? Não, na hora ele falou, vocês sabem, eu sou mais profissional entre vocês em flechas. É meu trabalho, eu que fabrico, vocês sabem minha força, eu mato 10 de vocês antes de vocês chegarem a me matar. Eu tenho 10 flechas, eu consigo matar 10 de vocês antes de vocês chegarem. Porém, se é questão de dinheiro, questão de vida mundana, que a gente não vai falar para ninguém, fecha o trabalho, a loja, não trabalha mais não, mas essa disponibilidade, se precisar, nós estamos prontos para sacrificar tudo por causa do din. Aí sim, não sacrificar o din por causa do dunya. Essa é a nossa mensagem hoje da hijra do Rasul sallallahu alaihi wasallam, da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele falou, se vocês querem o meu dinheiro, está em tal lugar. Todas as minhas coisas que eu deixei para trás, está tudo em tal lugar. Mas vocês deixam eu ir atrás do Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aí eles deixaram. Nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala ficou tão satisfeito com isso, ficou tão satisfeito com esse ato do Sayyidina Suhaib radiallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. E entre as pessoas, tem gente entre os Sahaba que vende tudo para a satisfação de Allah, e Allah irá ter misericórdia com essas pessoas. Vendeu tudo Suhaib. Quando ele chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de contar a história, Allah já tinha contado a história para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam diz, Rabih al-Bay' Aba Yahya, parabéns pelo seu negócio que você fez, deixou tudo para trás para vir atrás de mim, parabéns para você. Parabéns para quem está no Brasil, fazendo 5 salários diários, parabéns para você. Parabéns para quem está no Brasil, está vindo pelo menos uma vez. Volto a falar, não é o certo. Depois os mashaykh vai brigar comigo como falar uma vez. Não é o certo, porém as distâncias, a nossa vida. Eu vou rezar o Fajr aqui no masjid, não consigo em casa. Eu vou sair para a loja, o Dhuhr, Asr, Maghrib na minha loja, no meu trabalho, Isha na casa de Allah. Parabéns para esse homem que consiga ter essa disponibilidade de emigrar. Aquele hadith que eu falei no começo do khutbah, Al-Muslim, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajir, quem que faz a hijra? A gente sabe, maior título do Sahaba, hijra. Maior título que os Sahaba conseguiram é o hijra. Até o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, laula al-hijra la kuntu rajulun min al-ansar. Se não fosse eu fiz também a hijra, eu seria um dos ansar. Porém, o maior título dos Sahaba, deixaram tudo para trás e foram até o Rasul sallallahu alaihi wasallam, até Medina al-Munawwara junto com os ansar. Esse título aí, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou que encerrou. La hijrata ba'da al-fath. Não tem mais hijra. Depois que abriram Meca, Meca virou terra dos muçulmanos de novo, ou voltou a ser dos muçulmanos, que não era dos muçulmanos, era o tribo do Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam abriu Meca, voltou para Meca, depois, lógico, voltou para Medina e ficou lá até sua morte. Porém, não tem mais ninguém que vai conseguir esse título de hijra, de imigrador de Meca para Medina. Deixou tudo por causa do din. Porém, Rasul sallallahu alaihi wasallam abriu sessões. Você consegue fazer hijra sim? Lógico, não vai ser daquela hijra. Porém, cada um da gente hoje consegue fazer hijra. Rasul sallallahu alaihi wasallam mostrando para a gente a honra e o valor de cada muslim que deixa os pecados que estava fazendo e migra desse pecado e vai para o halal. Sai do haram e vai para o halal. Sai das coisas erradas que a gente não quer citar aqui. Não é bom citar esses nomes que a gente sabe das coisas haram na rua. Sai desses tipos de haram e vai para o halal. Man hajara ma naha Allah ta'ala anhu. O muslim, aquele muslim que todos os muçulmanos gostam de estar junto com ele, nunca fala mal de ninguém, nunca rouba ninguém, nunca faz maldade para as pessoas com seu poder ou com sua língua. Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir, quem quer ter esse título de muhajir? Aquele que estava no pecado, primeiramente assumir o seu pecado é o mais difícil. Assumir o pecado é o mais difícil. Falar que eu estou no erro, eu estou fazendo coisa errada, eu tenho que parar com isso. Assumir que eu estou errado e decidir do coração, do fundo do coração, que eu devo deixar, largar tudo isso daí e migrar do pecado para o halal. Procurar os meios halal em todos os sentidos. No Brasil é difícil. Wallahi, quanto mais difícil, mais gostoso. Mais tem sabor, mais tem valor, mais tem recompensa. Quem está aqui no Brasil, correndo de um lugar para outro, correndo de uma mesquita para outra, trabalhando honestamente, colocando os 5 salá, os pilares do Islã, e os 5 salá diário em primeiro lugar, e tudo, sua vida por baixo desse objetivo, todas as suas necessidades da vida por baixo desse objetivo, a recompensa dele, wallahi, é muito diferente das outras pessoas que estão perto da casa de Allah, tudo está ajudando eles. Quem está na Arábia Saudita, por exemplo, está na Meca, a reza em Meca quantos 1000 vezes, 100 mil vezes salah, tem grandes recompensas, porém o seu sacrifício, a sua força de deixar o pecado, se afastar do pecado para ir procurar o halal, que é uma coisa mais difícil aqui, tudo difícil, porém você sacrificar mais, tem mais recompensa. Queridos irmãos, essas duas mensagens, a gente vê o valor do Islã na nossa vida, valor de Allah no nosso coração, saber da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, saber de quem está vindo a ordem está vindo da parte de Allah, fazer as boas ações. O que é a boa ação? Não é aquilo que a gente está pensando, eu acho isso bom e eu acho isso ruim, não, isso está errado. Isso é bom quando é bom você mostrar para Allah. É bom? O que é al-amal salih? Se a gente falar em árabe, maioria aqui, os mais velhos falam árabe. شو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي يصلح للعرض أمام الله سبحانه وتعالى. أنا عم بحكي الجمعة كلها بالبرازيلي لحتى تصل الرسالة وإلا بالطول المسألة. فالعمل الصالح العمل الذي يصلح للعرض على Allah subhanahu wa ta'ala. É a ação virtuosa, é a ação que vale ou pode ser mostrada na frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Allah ordenou. A sunnah do Rasul sallallahu alaihi wasallam, a tradição do jeito do Rasul sallallahu alaihi wasallam e a sinceridade para com Allah subhanahu wa ta'ala, fazer sincero para Allah subhanahu wa ta'ala, isso daí que Sahaba entenderam, carregaram isso na vida deles, juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carregaram essa grande fé para quando veio a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só fazer 5 salah, não é só fazer, porque o salah foi ordenado em Meca antes do Rasul sallallahu alaihi wasallam emigrar, porém depois emigrar de Medina vieram as ordens, todas as ordens vieram em Medina, do primeiro ao segundo ano da Hijra em diante, os 10 anos vieram as ordens. Esse tipo de imigração que a gente precisa, deixar tudo por causa de Allah. Não tinha só salah. Então o que é a questão? É como a gente conseguir sacrificar os nossos desejos, sacrificar os nossos planos até,
Às vezes eu tenho planos, eu ainda tenho 20 anos, 30 anos, 50 anos, tenho planos. Eu vou sacrificar esse plano por causa do din. Wallahi, os sahaba radiallahu ta'ala anhum, com esse sacrifício de não ter nada dos meios mundanos, em modo assim, geral, lógica, tinha sahaba forte, tinha o sahaba, tinha de tudo, porém, em modo geral, os sahaba eram os mais fracos, porém, deixaram tudo para Allah, eram os mais fracos, deixaram tudo para Allah, foram para Medina construir o governo islâmico, lá em Medina, dominaram a terra. Quando você sacrificar os seus desejos, a sua vida terrena, a sua vida mundana, você ter essa coragem de sacrificar a sua vida mundana por causa do din, por causa da religião, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala irá te dar o dunya e o din. Não vai deixar o dunya para você para lado, não. Não vai deixar o dunya para os europeus e para os Estados Unidos, não. Allah vai se você se apegar no din, Allah vai te dar dunya como brinde. Você está sacrificando por causa do objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala te dá o dunya presente, brinde para você. E a segunda mensagem hoje, como é a última semana do mês, do ano, aquela segunda mensagem que a gente falou, imigrar do pecado e deixar o pecado para trás, é um ano novo, que a gente vai entrar daqui uns 3, 4 dias ao menos, acaba o ano Hijra, 1442, para 1443, ensinar os nossos filhos a importância do calendário islâmico. Eu queria falar um pouquinho mais, mas iria demorar muito. A importância do nosso calendário islâmico, cada um dos nossos filhos, cada um da gente saber, 12 meses, começa aqui, termina quando que era a hijra do Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando que era o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não é muito confirmado, que a gente comemora, porém não é muito confirmado, é confirmado a data da morte do Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando a gente comemora o aniversário, na verdade a morte que é 12 do Rabi' al-Awwal, é confirmado que é a morte do Rasul sallallahu alaihi wasallam nessa data. Essas coisas a gente tem que passar para os nossos filhos. Quando que foi a batalha de Badr? Quando que foi a batalha de Uhud? Quando que foi? Nunca foi em janeiro, fevereiro, março, mas sim foi nesses meses lunares que a gente deve passar para os nossos filhos, ensinar a importância do calendário islâmico para a gente saber a nossa história islâmica, que tudo depende da época e da era, dependendo do calendário islâmico. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fayafuzul mustaghfirin, tubu ila Allah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إكراما لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله والذي وعد المزيد لمن شكر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا بفضلك وكرمك ذا القوة المتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة